Olha só quem está chegando aqui. Como é que estão vocês, meus queridos jovens? Minhas queridas professoras e professores, toda essa equipe maravilhosa da mediação tecnológica. Estamos chegando aqui na Geografia com a aula 37.2. Eu, professor Arimateia, junto com o Jorge, com o Rogério, atenção aí, que estamos chegando até vocês agora com a aula 32.2, tá? Esta aula temos a revisão das teorias demográficas, as teorias nas quais Chegou. Tá tendo... As teorias demográficas nas quais podemos entender um pouco da população. Portanto, vejam aí que nós temos teoria malthusiana, teoria reformista, neomalthusiana, transição demográfica, ecomalthusiana. Portanto, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de população. E aí? Você procurou saber quantos irmãos tem a sua mãe, o seu pai, o seu avô, a sua avó? Isso nós estamos falando de quê? De taxa de fecundidade. Portanto, as mulheres, vocês mulheres, é o fator determinante para sabermos a quantidade de filhos. E aí, nós temos teorias demográficas que surgiram com a Revolução Industrial. Exemplo, teoria malthusiana. A malthusiana diz que a população cresce numa progressão geométrica, ou seja, multiplica cada 25 anos, ela está duplicando, 2, 4, 8, 16, 32, e os alimentos crescem numa progressão geométrica, professor Arimateia, professor de Geografia. População, progressão geométrica, alimento, progressão aritmética. Com isso, se eu tenho uma multiplicação e uma soma, o que ia ocorrer? A população ia faltar alimentos. Tudo bem? E aí essa teoria defende o casamento tardio, defende o controle do crescimento populacional, com o objetivo de diminuir o crescimento populacional. Mas se lembre que Malthus estava lá no século XVIII, XIX, ele não levou em consideração o crescimento populacional. Pós Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento muito grande da população e surgiu, já vinha tendo as ideias, da chamada teoria neomalthusiana. Para os neomalthusianos, o subdesenvolvimento, o empobrecimento da população era resultante do crescimento demográfico. Portanto, para ter mais dinheiro para investir em educação, saúde, geração de emprego, alimentação, necessitava de políticas de controles de natalidade rigorosa. E aí, com métodos anticoncepcionais, até com política de Estado, como é o caso da China, que adotou a política do filho único. Isso é o que nós chamamos de teoria neomalthusiana. Tá? Portanto, Malthus, população cresce na progressão geométrica, os alimentos na progressão aritmética. Já neomalthusiano diz que o subdesenvolvimento é resultante do crescimento demográfico. Portanto, precisamos de uma política rigorosa de controle de natalidade. A teoria reformista ou marxista, ela defende que, para termos um crescimento populacional menor, necessitamos de melhorias sociais. Portanto, mais geração de emprego, mais investimento em educação, melhoramento do saneamento básico, melhoramento da saúde, alimentação. Automaticamente, o controle da população ia vir naturalmente. Portanto, a teoria reformista defende
melhorias sociais. E a ecomalthusiana ou econeomalthusiana. Essa daí relaciona meio ambiente com crescimento populacional. Portanto, olha a palavra eco de ecologia, malthus de uma política de controle de natalidade. Portanto, os ecomalthusianos dizem que para ter um mundo mais sustentável, precisamos passar por uma política de controle de natalidade nos países pobres, que esse crescimento populacional é um dos causadores dos impactos ambientais. Temos uma quinta teoria, que é da transição demográfica. Vamos lá, pegar o exemplo de ontem. O meu pai, 10 irmãos, 10. Morreram 5, só ficou 5. Portanto, nasceu muito, morreu muito. Crescimento vegetativo baixo. Primeira fase. Segunda fase, nasceu 10, mas criou os 10, portanto, mortalidade baixa, em queda, natalidade alta, explosão demográfica. A Arimateia é da geração do baby boom. E vocês são da geração que nasceu pouco, morreu muito pouco. Procura saber da sua mãe, do seu pai, quantos nasceram na sua casa. Se morreu algum, aí isso é um crescimento baixo. Essa é a terceira fase. Já existem alguns países na Europa que estão vivendo já uma quarta fase. Está morrendo mais do que está nascendo. Mas está morrendo mais por causa de quê? Da mortalidade infantil? Não. Está morrendo de velho. Ok? Portanto, meus queridos jovens, assim nós falamos das 5 teorias demográficas. Revendo com vocês, rapidão. A teoria malthusiana, população cresce numa progressão geométrica, alimentos aritmética. Portanto, ia faltar alimento, tinha de ter controle da população. Teoria neomalthusiana, segunda. Teoria neomalthusiana, o crescimento populacional é um dos fatores determinantes para a pobreza. Portanto, para melhorias sociais, socioeconômicas, precisamos controlar o crescimento populacional. Terceira teoria, ecomalthusiana, recente, século XXI, tá? Portanto, diz que para melhorar as condições ambientais globais, precisa ter diminuição do crescimento populacional, principalmente os países pobres. Vocês sabem muito bem que pobre produz muito filho, né? E quarta, reformista. A reformista diz que para ter diminuição do crescimento populacional, precisamos passar por uma política de melhorias sociais, com investimento em educação, saúde, trabalho, renda, tá? E por último, a teoria da transição demográfica, tá? Nascia muito, morria muito, pequeno crescimento populacional. Segundo momento, nascia muito, morria pouco, grande crescimento populacional. Terceiro momento, nasce pouco, morre pouco, pequeno crescimento populacional. E tem países na Europa que já vivem a quarta transição. Muito bem, façam agora o exercício, com certeza vocês não vão errar nada, que eu volto em 1 minuto. Vai ser rápida a correção, porque esse exercício é super fácil. Até o próximo encontro. Fui! E aí, já fez a atividade? Eu já fiz a minha. Tu quer o quê? Tu acha que isso é difícil? É não, meu filho. Muito mais difícil é você dar de cara com um jacaré dentro do rio Guaporé. Aí isso é mais difícil, tá? Veja a primeira questão, vamos lá. Observe bem. Olha o que eu tenho. Observe a chave, ó. De cara já chama de chave. Em 1974, a população mundial era de 4 bilhões. 74, eu já estava aqui na Terra, tá? Em 87, ela tinha crescido para 5 bilhões de pessoas. Tá? Observe que ele está dando um enchimentozinho no planeta Terra aqui, ó. Em 97, ó, 6 bilhões de
habitantes. Portanto, observe que o planeta Terra está murchando e enchendo de população. No ano de 2025, ela chegará a 8,5 bilhões. Você pode desenhar a sua própria conclusão, tá? E qual é a sua conclusão? O ritmo do crescimento demográfico da espécie humana, perante os recursos naturais disponíveis no planeta, gera polêmica de cientistas há pelo menos 2 séculos. A ilustração expressa uma perspectiva sobre o crescimento da população mundial, coerente com a seguinte teoria demográfica. Portanto, se nós estamos falando de uma teoria recente, tá? Liberal nós não falamos, falamos as outras, portanto, nós estamos falando de uma teoria neomalthusiana, tá? Neomalthusiana. Um crescimento populacional muito rápido. Podemos ter também análise de gráfico. Considera o gráfico apresentado a seguir, ó. Produção de alimentos aumentando, população está num ritmo menor. Só chegou até 95, tá? Aí diz, a análise do gráfico e seus conhecimentos sobre a população mundial permite afirmar que os atuais índices de aumento da produção mundial de alimentos não eliminam a fome das áreas pobres, uma vez que os maiores aumentos da produção ocorrem nas áreas desenvolvidas, beneficiando uma pequena parcela da população mundial. B. Reduzem consideravelmente o problema da fome, sobretudo nos países com acentuada vocação agrícola. C. Refletem o esforço realizado pelos países de mais avançada tecnologia, no sentido de promover uma revolução agrícola em nível mundial. Está fora, porque na África não chegou ainda. Revela a eficiência de programas conjuntos de controle de natalidade e desenvolvimento agrícola realizados nos países subdesenvolvidos. Eficiência também não. A África tem muita pobreza, muito crescimento. Torna a teoria malthusiana definitivamente ultrapassada, possibilitando a população voltar a crescer aos níveis anteriores aos de 1950. Não, 1950 era rápido. Vamos à letra A. Não elimina a fome das áreas pobres, uma vez que os maiores aumentos da produção ocorreram nas áreas desenvolvidas, beneficiando uma pequena parcela da população mundial. Portanto, observe que essa questão aí, ela condiz com a resposta da número 2. A fome do mundo continua existindo e essa fome está relacionada com a má distribuição de renda. Ok? Vamos à questão número 3. Qual dos slogans abaixo poderia ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano? Controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento, tá ok? Crescimento gera fraternidade, tá fora. População abundante, país forte. Sem reformas sociais o país se reproduz e não produz. Ficou a dúvida. Justiça social, sinônimo de desenvolvimento. Isso daqui não é da teoria neomalthusiana. A neomalthusiana fala isso, ó. Controle populacional, nosso passaporte para o desenvolvimento. Vamos à questão número 4. Eles fazem parte de uma corrente que defende teorias marxistas, demográficas e consideram a própria miséria como responsável pelo acelerado crescimento da população. Por isso, defendem propostas socioeconômicas onde seja possível a elevação do padrão de qualidade do nível de vida. Estes teóricos são, portanto, antinatalistas, nós não falamos dessa, alarmistas, não falamos dessas. Falamos dessas 3, reformistas, malthusiano e neomalthusiano. Esse aqui está lá no início da Revolução Industrial. Portanto, nós estamos falando dos reformistas. E o Enem, como é que vem? Olha aí a chat. Esmola pelo amor de Deus, anticoncepcional. Porque olha a quantidade de filhos, 5, e a mulher tem apenas 1. Tá? Portanto, o conteúdo da chat acima, a que tipo de teoria demográfica ela se alinha, né? O conteúdo da chave acima se alinha a que tipo de teoria demográfica?
Neomalthusiano, pois considera a pobreza como fruto da ausência de políticas de distribuição de remédios e democratização da saúde. Tem tudo para ser essa. Reformista, pois critica as desigualdades sociais em razão do preconceito das classes mais abastadas da sociedade. Malthusiana, pois afirma que a população de elevada renda cresce em proporção menores do que as populações de baixa renda. Reformista, por apregoar o direito das camadas mais pobres das estratificações sociais de terem acesso aos medicamentos anticoncepcionais. Neomalthusiana, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle e crescimento populacional por meio de métodos contraceptivos. Portanto, essa teoria é a que defende este fator. 6. Pense no seguinte: a população da Terra levou milhares de anos desde a aurora da humanidade até o início do século XIX para atingir 1 bilhão de pessoas. Então, de forma estarrecedora, precisou apenas de uns 100 anos para duplicar e chegar a 2 bilhões na década de 1920. Depois disso, em menos de 50 anos, a população tornou a duplicar para 4 bilhões na década de 70. Como a senhora pode imaginar, muito em breve chegaremos aos 8 bilhões. Pensa nas implicações. Espécies animais estão entrando em extinção num ritmo aceleradíssimo. A demanda por recursos naturais, cada vez mais escasso, é astronômica. É cada vez mais difícil encontrar água potável. A fala do personagem no trecho citado ilustra o ponto de vista defendido por uma teoria demográfica. Nomeia essa teoria e explica o ponto de vista que ela defende. Nomeia também a teoria demográfica que defende o ponto de vista contrário. Portanto, aí nós temos a teoria demográfica neomalthusiana, a teoria que defende é a reformista, e essa neomalthusiana você faz aí as suas observações de acordo com o que você aprendeu, ok? Portanto, meu querido professor, minha querida professora, meu querido aluno, escreva a maneira que você entendeu. Ok, muito obrigado, meu grande arquiteto do universo, por estar com vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!